Não sabem o que é infecção hospitalar? Infecção hospitalar é o seguinte: você levar o seu parente num hospital e eles usarem uma sonda suja, mal lavada, um catéter sujo, mal lavado, o médico mexer no seu parente, fazer uma cirurgia com a mão suja, não lavar direito, o técnico de enfermagem fazer um procedimento cirúrgico sem lavar a mão direito, tá? Então isso é infecção hospitalar, só para vocês entenderem um absurdo de que como não é normal a infecção hospitalar, só para vocês entenderem, isso é infecção hospitalar, tá, gente? Então assim, você paga um dinheirão, você vai no hospital, paga um convênio caríssimo e aí você chega lá, leva o teu parente na confiança de que esse hospital é bom e vai tá usando, né, seguindo os protocolos, inclusive da Anvisa e do Conselho, né, de Infecções, tá? Responsável, né, por essa parte. E eles não fazem isso, tá? É isso. Eles usam catéter sujo, não lavaram o catéter direito, a sonda, tá? E aí, claro, esse catéter vai ter bactérias, fungos e vírus e vai levar isso pro teu parente. A mão suja é isso, gente. Se vocês acham que é normal, vocês acham que é normal isso? Vocês acham que é normal você levar o seu parente, seu pai, sua mãe, para um hospital, fazer um procedimento e o médico não lavar direito a mão e levar bactéria e fungo pro teu parente? Vocês acham que é normal? Ou ele colocar uma sonda, um catéter sujo, ou ele não trocar, deixar o catéter por mais tempo, a sonda, formar bactérias lá dentro, tá? E fungo, tá? E causar a infecção hospitalar, tá? E o seu parente ficar doente e até morrer por isso, tá? Porque geralmente a sepse, o choque séptico começa assim, né? Com uma infecção, tá? E aí acontecem outras coisas. A infecção hospitalar, ela causa, né, insuficiência respiratória, né? Ela vai causar problema no rim, né? Em decorrência de várias coisas, dos antibióticos que são fortíssimos, vão atacar todos os órgãos do seu parente, os seus, e você não vai sobreviver. Não é muito difícil sobreviver a uma infecção hospitalar, tá? Porque aí, e outra, você tá no hospital, você vai ser atacado por outras infecções hospitalares, né? Porque você vai ficar fraco. Então, se você acha que é normal isso, então eu acho estranho você achar normal infecção hospitalar, tá? Então, assim, é erro de hospital, né? É erro de hospital, é erro de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, tá? Então, por isso que a jurisprudência considera infecção hospitalar responsabilidade objetiva do hospital. Por quê? Porque o hospital, ele tem que oferecer um ambiente seguro. Quando você leva um parente para fazer uma cirurgia, um procedimento, você tem que oferecer um ambiente seguro, né? Seguro um ambiente seguro para a pessoa, tá? Para a pessoa, tá? Um ambiente seguro para você ter uma segurança, né? Porque se você vai oferecer um ambiente que não é seguro, fica estranho, tá? Fica estranho, né? Sei lá, se o hospital não é um lugar seguro, fica complicado, entendeu? Né? Em que lugar você vai confiar, né? Se você vai para um hospital e não é limpo, não é seguro, né? Pelo menos o hospital tem que ser, né? Uma UTI, né? E tal. Então é isso, tá? Que você tem que entender. Por isso que a jurisprudência, a maioria das ações que eu vi, todas praticamente, que o paciente, né, que teve insuficiência, que teve infecção hospitalar, que ele entra na justiça contra o hospital, ele ganha. Tá? Porque o juiz entende assim, né? Inclusive com base no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 14, que considera, né, o hospital com responsabilidade objetiva, porque o hospital ele tem a obrigação de oferecer um estabelecimento seguro, minimamente seguro, para a pessoa fazer um procedimento, né? Porque você leva um parente, né, num hospital, você tem que ter segurança, né? Que os profissionais vão lavar a mão direito, né? Vão lavar os catéteres direito, né? As sondas direito, né? Vão trocar esses utensílios no momento certo, tá? Você tem que ter segurança, porque senão você não leva, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam, né? Eu criei esse canal, gente, movida por uma história pessoal, né? O meu pai teve várias infecções hospitalares, eu fui levar ele num hospital que eu não posso. Infelizmente eu poderia citar o nome, mas eu não vou citar.
eu já citei aqui na apresentação, um hospital que tem uma fama boa, mas não é bom, tá? Eu não indico pro meu pior inimigo esse hospital, tá? Eu me arrependo até o último fio de cabelo de ter um dia entrado nesse hospital, tá? Eu fui levar meu pai para fazer uma biópsia lá e ele teve um monte de infecções hospitalares, já muito fraco, é óbvio, ele não conseguiu. Ele não conseguiu sobreviver, nem fazer o tratamento que ele tinha que fazer, tá? Porque uma pessoa que pega 6, 7 infecções hospitalares, óbvio, né? Nem eu conseguiria sobreviver, nem o Incrível Hulk conseguiria, tá? Isso comprovado, tá? Em culturas, tá? Então, eu resolvi criar esse canal para fazer as pessoas terem consciência, abrirem um olho. Porque não é normal achar que você vai no hospital e as pessoas não lavam a mão direito, o médico não lava a mão direito, o enfermeiro não lava a mão direito, né? E leva bactéria para você. Não é normal, isso é infecção. Isso faz com que a infecção hospitalar se desenvolva. Isso não é normal, né? E as pessoas não sabem disso. Impressionante como o Brasil, como o nosso país é um país de pessoas ignorantes, né? Que não tem bagagem, não tem conhecimento. E os hospitais gostam disso, né? É interessante para eles que a gente não tenha conhecimento, porque a gente não vai brigar pelos nossos direitos. Os hospitais gostam disso e se aproveitam disso, tá? Porque aí ninguém vai exigir o direito, né? Então, por isso que eu resolvi criar esse canal, tá? E aí eu comecei a estudar isso, entender o que aconteceu com meu pai. Estou estudando, inclusive, as bactérias que ele teve lá. Bactérias e fungos são os piores, né? Inclusive estão na OMS. Estão lá, tá? No hospital, tá? Eles estão lá. Eles estão lá, tá? Se a pessoa tiver imunidade baixa, tá? Eu não precisaria lá, tá? E resolvi, muitas pessoas morrem por isso, tá? E a gente vive num país muito sem informação. Eu fico impressionada que, inclusive, jornalistas não têm informação, tá? Eu vejo verdadeiras aberrações da natureza, as pessoas falando sobre infecção hospitalar, tá? As pessoas não têm informação mínima. Então, por isso que eu resolvi criar esse canal. Comecei a estudar o que meu pai teve, tô entendendo bastante do que meu pai teve e comecei a me interessar pelo assunto, tá? No fim, eu comecei a me interessar pelo assunto. Então, a gente tem que transformar, às vezes, a dor numa construção. O hospital tá me perseguindo, tá? Tudo bem, normal. Realmente, é um hospital muito ruim, então eles realmente têm que me perseguir mesmo. Eles perseguem as pessoas. Quando um hospital é ruim, ele persegue as pessoas mesmo. É assim que eles fazem para calar, né? Quem fala as coisas. O hospital é muito ruim, ele só tem fama de bom, mas ele é ruim. Eu estive lá dentro e vi. E, bom, um hospital que causa tantas bactérias, tantas infecções hospitalares, realmente, né, demonstra que não é tão bom assim, né? Então, gente, é isso. Eu estava vendo um vídeo falando sobre os fungos, tá? Os fungos, gente, é uma questão muito complicada, tá? É o problema do milênio, né? Eu vi até um vídeo da FAPESP falando, né, sobre os fungos, a invasão dos fungos, né? Os fungos são complicadíssimos, tá? Porque os médicos, boa parte dos médicos não entendem fungo, não estudam fungo. Temos pouquíssimos remédios antibióticos para atacar os fungos, e muitas vezes as pessoas os médicos usam muito fungo, muito antibiótico errado no fungo, o que causa uma super resistência nos fungos, né? E aí prejudica ainda mais, né, a atuação do antibiótico contra o fungo, cria fungos multiresistentes, né? Porque o uso errado do antibiótico cria uma multiresistência no fungo. E o fungo é perigosíssimo, tá? O fungo é mais perigoso que a bactéria. Meu pai teve vários fungos, tá? Vários fungos, infelizmente, tá? Ele teve vários fungos e os fungos mais perigosos. Nesse hospital aí que eu já citei, tá? Que eu não posso citar, mas foi nesse que ele morreu. Ele teve uns 3 fungos, mais ou menos. Né? Mais ou menos, tá? Candida albicans, Candida tropicalis e o aspergillus, tá? Que ele teve. Então, acho que ele teve mais um. Candida glabrata, que também tá se não me engano, não tenho certeza, mas se não me engano também. Então, fungo é complicadíssimo, é uma preocupação muito grande. Até assisti um vídeo da FAPESP, um pesquisador falando sobre os fungos, né? Os fungos hospitalares. É complicadíssimo o fungo, porque as pessoas têm pouquíssima informação, os médicos têm pouquíssima informação, não sabem usar os antibióticos direito, usam errado, e aí eles acabam desenvolvendo um fungo muito resistente. Muito resistente. E aí complica ainda mais, né? Eles acabam dando remédios, né, errados, e aí a pessoa morre, não consegue, né?
E o fungo, ele ataca principalmente os pacientes imunossuprimidos, os que tomam corticoides, tá? E ele vai direto na corrente sanguínea, tá? Ele vai causar, meu pai teve mesmo esse problema terrível. O fungo, ele mata em semanas, tá? Ele é perigosíssimo, o fungo. Ele vai para a corrente sanguínea, ele muitas vezes entra pelas feridas ou pela respiração, os esporos dele. E ele vai dar problema de insuficiência respiratória. Ele vai dar problema, ele ataca o rim, tá? É terrível, o fungo é terrível. O fungo é avassalador, né? A infecção hospitalar por fungo é terrível, terrível. E realmente existem pouquíssimos antibióticos, se não me engano existem 4 antibióticos. E eles não sabem, os médicos não sabem usar direito, tá? Isso é um problema seríssimo. A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, fala isso, fala que isso é uma preocupação muito grande, né, dos fungos, os fungos. Eu aqui nesse canal tô falando, gente, sobre os fungos. Eu até coloquei uma lista, né, dos 19 fungos que a OMS relacionou como os mais perigosos, e eu vou falar de cada um, tá? Eu já falei do aspergillus, mucuralis, o fungo negro, tá? Já falei. E vou falar desses outros. Bom, é isso, gente. Até mais.